Sejam bem-vindos ao podcast A Lista, onde nós vamos analisar os candidatos que realmente podem fazer diferença em Santa Rosa. Nossos critérios são bem claros. Nós defendemos uma política liberal clássica, nós defendemos o livre mercado e nós queremos trazer soluções que vão dar mais autonomia para o cidadão e menos para o Estado. Se você também acredita que a igualdade de oportunidades começa com menos dependência do governo, você está no lugar certo. Eu sou Charles, eu sou o entrevistador aqui que sempre busca mais respostas. Ao meu lado está a Nayane, a nossa especialista jurídica, que vai investigar um pouquinho a questão da formação e a capacitação do nosso convidado. E nós temos o Thiago, nosso engenheiro, que ele vai direto ao ponto nas perguntas. No episódio desta noite, que nós estamos fazendo neste momento, nós vamos falar com Vitor De Conte, alguém que acredita nos mesmos princípios que nós valorizamos. Vamos descobrir como as suas ideias podem impactar diretamente a nossa cidade. Prepare-se para uma conversa franca que vai direto ao ponto. Boa noite, Nayane. Boa noite, Vitor. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite. Vitor, seja bem-vindo nessa noite. A Nayane vai fazer uma rápida apresentação da tua bio. Muito bem. Com um currículo desse tamanho eu não poderia não ler, né? Se torna um pouco impossível. Então, Vitor De Conte, 57 anos, natural de Santa Rosa, é casado com Karina Manja Bosco, pai de 3 filhas, estudou no Liminha e se formou no Colégio da Paz. Entrou na Universidade Federal de Santa Maria aos 16 anos e se formou em Engenharia Agronômica em 1988. De 89 a 92, trabalhou como assistente técnico de lavouras antes de retornar para Santa Rosa para trabalhar na empresa da família, Cereais De Conte. Além de ser responsável técnico da propriedade rural, como sócio proprietário da empresa De Conte, Comércio e Representações, atua no ramo de nutrição animal e assistência técnica agronômica. É produtor rural, na produção de grãos, pecuária de corte, suinocultura e criação de cavalos crioulos. Vitor também desempenhou funções como voluntário em diversas entidades e eventos, das quais apenas vamos poder citar algumas. Foi presidente do Musicanto, presidente da CISAP, presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Noroeste do Rio Grande do Sul, presidente da Associação dos Suinocultores de Santa Rosa e diretor regional da Federasul por 2 mandatos. Em 2022, concorreu pela primeira vez a vereador, obtendo 730 votos, sendo o 9º mais votado em Santa Rosa. Assumiu como vereador por 3 anos e 3 meses. E acho que não poderia começar diferente, Vitor. Você tem uma formação voltada para ciências agrárias. O que te motivou a vir, estar e permanecer na política? Primeiro, boa noite, Charles, Nayane, Thiago. É uma honra para mim, né, ser convidado para esse podcast aqui, esse bate-papo, sabendo do propósito que é. É uma coisa que a gente acredita e que a gente torce, né, para que a gente tenha na Câmara de Vereadores pessoas, né, que tenha capacidade de discutir, de ouvir, de falar e transitar, digamos assim, nos diversos assuntos que permeiam aí a realidade do município com uma certa tranquilidade. Aí cai um pouco no que eu gostaria de responder, né? Embora a gente seja uma formação agronômica, eu tive a oportunidade de fazer, não está no currículo, mas eu fiz até o 7º semestre de Direito também. Eu tenho uma pós-graduação em Gestão de Agronegócio. E a gente teve a vida inteira trabalhando na comunidade de Santa Rosa. Entende? Não apenas como produtor rural, não apenas como empresário do agronegócio, que é o que eu sou até hoje, é o meu ganha-pão, é onde sai o sustento meu e da minha família, mas também a gente teve muitas entidades das mais diversos setores, culturais, empresariais, a própria questão do musicanto, né, que é uma coisa que a gente fala assim, mas o que tu... eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de cultura, sempre acho que isso é uma riqueza, né, que a gente pode ter. Esporte, a gente, né, também é outra riqueza, a gente sempre participou muito forte. Então, quando a gente se propôs, em 2020, o então prefeito Vicini me convidou, por muito tempo o pessoal às vezes me incitava assim, tu tem que entrar, nós precisávamos de ti e tal, etc, né? E a gente sempre relutava, né? Aquela coisa assim, mas o que eu vou fazer lá?
né? A gente olhava para os lados assim, mas que meio eu vou me meter, né? Ainda mais vereador, né? Que, vamos dizer assim, é o primeiro degrau numa escala política, né? Mas aí a gente começa a perceber que o prefeito, para mim é muito claro, por melhor que seja, por mais inteligente, mais relacionado, se não tem uma Câmara de Vereadores alinhada ou pensando parecido, tem a sua vida muito dificultada, e quem perde é a comunidade, quem perde é a sociedade como um todo, né? Não é, às vezes tem algumas brigas políticas, né? Que eu não vou, tudo que o fulano botar eu voto contra, tudo que eu for a favor, e tu nem olha se tem fundamento ou não tem. E eu não concordo, nunca concordei com isso, e sempre assim tive essa retidão de fazer pelo correto, independente do que seja, né? Então, quando me convidaram, eu percebi que eu poderia fazer mais, até porque as entidades todas que a gente participou, a gente sempre foi convidado. Todas as vezes eu nunca fui, nunca precisei pedir voto, tu me entende? Sempre fui convidado a participar, e sempre voluntário. Nunca ganhei R$1, nunca, todas as entidades, e até hoje é assim, né? Se tu for olhar todas, né? Santa Rosa é a capital do voluntariado, e é um orgulho para todo mundo, porque tem muita gente que faz o que eu fiz em muitas entidades. Então, quando a gente começa assim, ter que pedir voto, tem que ir para a rua, foi assim, foi complicado para mim no início, muito complicado, né? Até os amigos assim, Vitor, tu tem que pedir voto, cara. Tu quer se eleger, tu se meteu a político, agora tu tem que aprender a pedir voto. Não é apenas tu botar teu currículo, o pessoal que te conhece confia em ti, mas tu tem que ser conhecido. O pessoal vai te chegar na Câmara, o pessoal tem que apertar o sim no fim, né? E isso foi complicado. Mas vou te dizer assim, hoje eu me sinto muito mais tranquilo, sabe? Porque a realidade da vida política traz pra gente algumas coisas que antes a gente não tinha. Essa questão do pedir o voto é a realidade do político. A gente sobrevive disso. O político vale pelos votos que faz. Quantos bons políticos nós temos que não conseguem voto para se eleger e ficam fora? E outros tantos que são, entre aspas, assim, complicados como pessoa, como político, conseguem voto, talvez de uma forma talvez quase mais ilícita, tranquilo, mas estão eleitos e são respeitados. Sim. Então, para a gente tem que aprender a pedir o voto. Então, eu quero te dizer que eu me sinto muito bem hoje como candidato, né? Bom, Vitor, então, continuando a conversa aqui, vimos que o teu currículo é vasto, todo o teu empenho e desempenho, digamos, na sociedade. O que isso te favoreceu como parlamentar na Câmara de Vereadores? O que você acha que ainda, da experiência que tu tens, pode agregar, digamos, para que a Câmara de Vereadores tenha melhor desempenho? E se tu achas que diferença faz uma Câmara de Vereadores qualificada para o futuro do município? O que tu acha que ainda tu pode agregar? O que tu já trouxe da tua experiência que foi aplicado no teu mandato? E o que tu acha, digamos assim, que uma Câmara de Vereadores teria que ter de qualidade pensando no futuro do município? Tiago, para mim, assim, a Câmara de Vereadores não deixa de ser um espelho da sociedade, né? Então, ali na Câmara nós devemos ter, até porque é o espelho da sociedade, pessoas dos mais diversos setores da sociedade, seja, né, empresários, talvez empregadores, talvez funcionários públicos, talvez prestadores de serviço, talvez funcionários apenas, mas que sejam todas pessoas sérias. Pessoas que tenham a mesma ideia. Tu não precisa ter um currículo lá cheio de grau, cheio de informação, cheio assim. Mas uma pessoa séria, que atenta àquilo que a sociedade, e que represente aquelas pessoas as quais ele recebeu o voto, é o que faz a Câmara ficar como é que eu diria assim, representativa. Entende? Se nós tivermos na Câmara pessoas, vereadores, comprometidos com os seus eleitores e buscando os interesses comuns, porque se nós falarmos, por exemplo, de uma questão de viabilidade urbana, né? Perfeito. Como é que isso facilita para todos? Não é apenas lá a rua lá do fulano que ficou melhorada ou não. Todo mundo merece, né? Uma escola, um posto de saúde. É difícil nós dizer que não vai sair bom para a sociedade. Agora, quando tu começa a discutir picuinhas, e sempre imaginando que isso aqui vai me dar voto para que na próxima eleição eu consiga entrar mais fácil, aí complica, né, pessoal? Aí é brabo,
né? Se tu começa a pensar sempre, eu vou facilitar a vida lá do fulano, porque naquele setor lá eu preciso melhorar, não é por aí. Então, nesse caso, questões estruturantes e estruturais podem ser debatidas e levadas à frente dentro da Câmara de Vereadores? Eu acho que deve ser levado à frente. Devem ser levadas? Deve ser levado. Eu acho que é onde a gente deveria discutir mais, inclusive. Entende? Porque, assim, ó, voltamos na primeira pergunta. A gente está convivendo numa sociedade, convivendo numa comunidade, no nosso caso Santa Rosa. Nós temos diversos amigos, diversas pessoas que nos circundam, que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Eu, graças a Deus, tenho o meu maior patrimônio político, com certeza, são meus amigos. Entendeu? Lá na gestão agora, não teve eu não fiz nenhuma indicação para cargo, né? Até porque eu defendo que a indicação tem que ser de currículo e não de pessoa. Perfeito. Tu tem que ter, assim, ó, o Thiago pode se indicar alguém, tu lhe apresenta 3, 4 currículos que ele acha. Com competência, com a devida competência. Exatamente. O funcionário público recebe bem, recebe em dia, e para isso tem que entregar aquilo pelo qual foi contratado. É simples assim. Entende? Aí qualquer empresa, qualquer órgão sério faz isso. E por que nós na prefeitura temos que, vamos dizer assim, respeitar, porque aquela ali é indicação do vereador tal, então deixa ele lá mesmo que não desempenhe o que precisa. Mas é uma opinião minha, bem pessoal, e é o motivo pelo qual eu não indiquei ninguém. Não indiquei ninguém. Mas eu tenho muita gente que me ajuda com ideias, com demandas, com formas de pensar, me alerta para alguma coisa, Vitor, presta atenção em tal coisa, aquilo ali pode ser melhor, entende? E essa discussão que tu fala, assim, de estruturação do município, assim, necessariamente tem sim que passar pela Câmara de Vereadores. A gente representa a sociedade por um todo. O prefeito é o mais votado para ser o gestor, o executivo, mas quem representa a sociedade é o legislativo, são os vereadores. Eu acho que quem deveria apontar o caminho para que o município, digamos, tivesse determinada direção, deveria ser a Câmara de Vereadores, justamente por essa representatividade e porque os governos executivos podem se alterar, mas o plano e a ideia da cidade ela poderia continuar aí tu mesmo. Me permite um comentário, Thiago, assim, eu acho que tem que ter um alinhamento de ideias, entende? Para o caminho ser mais, não vou dizer mais fácil, mas mais fértil, se nós tivermos um alinhamento de ideias entre o executivo e o legislativo, e aqui eu não estou falando de facilitar o A ou B, mas pensando o todo, pensando a cidade como um todo, pensando a comunidade como beneficiada. É muito mais fácil, eu não preciso ser da oposição que eu tenho que votar sempre contra, ou ser da situação e votar sempre a favor. Mas se nós tivermos um alinhamento, que nós sentar para conversar e assim, o nosso caminho nós queremos que vá para esse lado, eu acho que sim, a Câmara de Vereadores é fundamental nesse projeto, mas tem que ser alinhado com o Executivo, né? Mas cabe também, no caso da Câmara, segurar quando o Executivo está se desviando do caminho correto para a cidade. É uma função muito importante. Eu acho que praticamente os 3 grandes funções de um vereador, né? Primeiro, legislar, né? Que seria propor e discutir projetos, fiscalizar o executivo, né? Que seria exatamente o que tu está falando, olha, segura aqui, vai lá, e outra é que ouvir a comunidade e propor algumas melhorias. Então isso que tu fala, Charles, para mim é fundamental. Com certeza. Entende? Que a gente tem assim e aí entra a questão que para mim eu não negocio, é a independência de cada vereador. Entende? Aquela história assim, que eu preciso votar a favor, porque senão eu vou ser penalizado, vão me perder, tirar um cargo, não vão me fazer... Isso não cabe na minha cabeça. Não deveria caber de ninguém. A gente acredita muito na independência do vereador. O vereador tem que ser independente. Concordo plenamente que tem que ter um alinhamento com o executivo, né? Eu acho que a gente representa uma ideia. Um partido político, claro, que tem uma ideologia, que assim, mas nunca, né, nessa legislatura teve diversas vezes que a gente trancou alguns projetos que talvez o pessoal em casa, e eu fui acusado muitas vezes disso, né? Vocês aprovam tudo que o prefeito manda. Né? Vocês ouviram falar isso? Isso muitas vezes. Mas a Câmara aprova tudo. Mas ninguém sabe quantos que não foram para a Câmara. Que a gente lá na segunda-feira, 7h30 da manhã, toda segunda-feira, 7h30 da manhã, tem uma reunião do prefeito com os vereadores, aonde vem os projetos, e muitos desses projetos nós seguramos para não vir para a Câmara. E todos comparecem? Certo, sim. O da oposição não.
né? Mas aí é outra discussão que nós podemos fazer. Sim. Mas os que são da base aliada têm assento e têm voz. E Vitor, ali sim a gente discute, né? Tu quer perguntar? Na verdade, eu ia dizer que, tornando de uma forma bem simples para quem está ouvindo, tem que estar alinhado com o executivo na questão legislativa, porque o objetivo é o mesmo, melhorar a sociedade. Certo. E a fiscalizadora, bom, aí não precisa estar totalmente alinhado, na verdade, porque às vezes os interesses são contrários, Às vezes inclusive, nem né? o prefeito concorda. É né? verdade. Muitas vezes. Vitor, você já assumiu, né, mandato de vereador 3 anos e 3 meses, né, como a gente viu aqui na tua bio, né? Quero perguntar para você, o que a gente pode esperar de você caso eleito, num mandato agora de mais 4 anos, caso seja eleito, né? E aonde você acha que Santa Rosa precisa melhorar? Tem diversos pontos que eu poderia dizer que poderia melhorar, mas vamos lá na questão de vereador. Primeiro ano ali, a gente está meio que descobrindo como funciona o sistema, né? Como é que é lá, daí tem as comissões. Eu fiquei, mas para que nas comissões que acontecem as discussões? É ali que nós podemos trancar um projeto que daqui a pouco não vai para o plenário, é ali que nós vamos puxar uma informação a mais, principalmente na Comissão de Fiscalização, na CCJ, né? Que daí tu vai dizer assim, esse projeto aqui eu preciso de um esclarecimento maior, segura, tranca aqui e manda vir alguém me explicar o que está acontecendo. Entende? Isso deveria ser mais aproveitado pelos vereadores, muitas vezes passa batido. Teria que ter nessas comissões ser mais bem esmiuçado, mais aprofundado e talvez um pouco mais profissional. Entende? Porque o vereador não tem a necessidade de ter um conhecimento jurídico, por exemplo. Mas a Câmara tem assessoria jurídica. Perfeito. Tu tem como buscar uma informação se o vereador não quer. Mas daí o vereador tem que se debruçar no projeto. Com certeza. Tem que ter interesse. Tu tem que ler, tu tem que saber do que se trata. Claro que tu vai discutir o nome de rua, Sim. passa reto, né? Mas às vezes vem um projeto um pouco mais delicado, com muito mais detalhado, que, olha, vou te dizer, a gente que tem um pouco de conhecimento, às vezes fica meio em dúvida, eu fico imaginando os demais, né? Então, eu gostaria que assim, a Câmara fosse mais profissional. É bem o termo esse. Mas aí não é o vereador profissional, mas trabalhos profissionais e assessoria. Entende? Que a gente, sim, qualquer problema que tiver, tu chame alguém que entenda. Isso é o grande mérito dos grandes empresários, é esse. O que eu não sei, eu vou me cercar de quem sabe. Exatamente. Entende? E aí nós temos uma chance de progredir bastante. É profissionalizar a Câmara nesse sentido. Não o vereador profissional, né? Óbvio. A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber onde buscar a informação. Não tem como saber tudo, né? Nós estávamos brincando aqui antes, tu perguntar de lavoura de soja de cavalo crioulo, eu acho que aqui eu me sobressaio. Mas se falar de direito, eu não tenho como fazer. Falar de engenharia, eu não tenho como bater. Você está no mesmo nível. Mas eu posso chamar alguém que me instrua para não deixar eu fazer algum erro. Nem né? todo projeto, claro que a base dos projetos, a parte legislativa, o direito. Mas Sim. tem que ter conhecimentos de inúmeras outras áreas. Tem que ter mundo, né? Eu acho que assim, tem que ter mundo. Tu tem que estar ciente do que está acontecendo, tu tem que estar ciente de quais são as reais necessidades, né? Tu tem que ter ideia daquilo que é possível fazer. Porque existem alguns projetos utópicos quase. Sonhar que nós podemos fazer lá um viaduto que vai passar por cima, não sei o quê. Mas quem que não ia gostar disso? Mas, e a viabilidade. Mas volta para a realidade, volta pro solo para te ver. Não é possível. Sim. Então, esse discernimento do que é possível e aquilo que nós podemos fazer, embora sempre o sonho que conduziu a humanidade. Né? Nós podemos sonhar, sim, um viaduto lá no trevo do porco, lá no trevo né? Aquilo ali, todo mundo me pergunta, mas por que não fazem? O cobertor é curto. Tu tem ideia quanto custa? O cobertor é curto. Alguém tem dúvida que se resolveria? Resolve. Todo mundo sabe. Mas e como é que vão fazer? Com que dinheiro? Nós vamos deixar de fazer tudo o resto para tentar fazer uma obra só? Daí tu tem que ter essa visão macro. Não, vamos primeiro ajeitar a saúde, vamos abrir mais postos de noite, vamos contratar mais médicos, vamos fazer mais escola, vamos levar a cidade, a sociedade como um todo, olhando para todos os lados. Embora algum sonho a gente possa ter. Esse seria um, né? Mas voltando de novo, aonde você acha que Santa Rosa precisa melhorar urgentemente? Aí tu me apertou, mas eu ia dizer assim, tem muita gente que está na Câmara que não entrega, mas é uma opinião minha, né? É óbvio, assim, que poderia entregar muito mais.
Poderia entregar muito mais. Nós concordamos. Entende? Então poderia. Se tu pergunta assim, mas precisa, assim... Não, mas tem coisas simples. Né? Tem coisas simples que a Câmara pode ser profissional. Pode render muito mais. Claro que esse alinhamento que a gente conseguiu nesse último ano, que a maioria do governo, a maioria é a base do governo, e aí o prefeito conseguiu os projetos esses que a gente discutiu antes, levar para a Câmara ser aprovado e ser executado, a realidade eu acho que não dá para esconder de ninguém que está muito, muito pró. Santa Rosa está crescendo. Sim. Entende? Nós estamos em pleno emprego, nós estamos aí com o estruturante, etc. Né? Mas eu acho sim, Charles, que se nós tivermos na Câmara pessoas mais comprometidas com o Legislativo, eu acho que nós podemos evoluir bastante. É uma urgência melhorar a nossa Câmara. A gente defende isso. A gente mas aí defende a gente isso. pergunta assim, tem tanta gente simples que pode contribuir tanto, né? Não, com certeza, né? Até a questão da qualidade das pessoas, que nem você mesmo citou, né? Não quer dizer que precisa de uma classe ou uma formação, mas precisa ser uma pessoa competente naquilo que ela faz, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que tem que ser uma pessoa séria. Sim, isso. Séria. Isso. E não mais acomodada também com o estado dela ali dentro. Sim, Thiago, o que eu vou te dizer assim? Tem muita gente que talvez até se acomoda, outros não. Entende? Mas eu percebo assim que existe muito, eu ia dizer amadorismo, mas talvez não seria, mas assim, o pessoal não leva muito a Falta sério. de preparo. Entende? Talvez sim. Né? Mas o pessoal poderia sim ser muito mais profissional, muito mais sério naquilo. Porque assim, vou ser sincero, a gente recebe para isso. Sim. Claro. A gente não é voluntário. E as demandas são importantes, né? E nós estamos falando de uma comunidade com 80 mil habitantes que precisa daquelas ações. Perfeito. Entende? Então eu tenho para mim muito claro assim, que a gente temos bons vereadores, que fique bem claro, assim, não estou dizendo aqui que todos, né? Mas tem alguns que a gente olha assim e diz, putz, o que eu estou fazendo aqui, né? E vocês encontram essa dificuldade e nós, como sociedade, percebemos. Então, acompanhando, às vezes, a sessão é difícil. É difícil pra gente, porque quase ninguém vai assistir. Tem algumas coisas assim que eu percebo que lá o regimento interno da Câmara poderia ser melhorado, né? Por exemplo, nós estamos discutindo alguma ideia, algum projeto, alguma coisa assim. Se eu não falo na hora ali, eu não tenho réplica. Eu não tenho como, na sessão, contrapor uma ideia ou levantar alguma outra coisa. É apenas assim, naqueles momentos. Assim, se eu vou falar lá, eu tenho que falar ou no espaço do partido ou nas falas pessoais. Eu não posso lá, ou uma indicação de alguém, um projeto de alguém, tem aquele momento ali para discutir, daí tu vai lá, levanta, e o cara diz que tu tá mentindo. Eu não consigo ir lá dizer que não. Comprovar, não, para só um pouquinho. Não estou mentindo não, por isso. Isso não tem esse espaço. Então muitas vezes eu me sinto não frustrado, mas assim, ansiado, que gostaria de ter que o regimento permitisse que a gente discutisse mais, de uma forma mais direta até para a sociedade saber do que se trata. Perfeito. E chega na hora lá, o regimento diz que só fala 3 minutos, 5 minutos e deu. Pronto. E aí o debate fica limitado, né? Não consegue ampliar a ideia. Exato. E daí, às vezes, entra alguém discutindo daí muito longe daquilo que a gente gostaria de discutir, aí dilui, assim, dispersa, na verdade, a ideia. Né? Bom, dando continuidade, então. Isso. Bom, Vitor, assim, já que o bate-papo tá andando, percebendo Santa Rosa, a evolução de Santa Rosa, assim, em todo esse tempo que nós já somos santarrosenses, vamos dizer assim, tu acha que a qualidade, então, nós temos falado da qualidade que os vereadores precisam ter, então há necessariamente, então, a evolução do caráter do vereador para a necessidade que a sociedade tem hoje. Então há uma demanda social muito maior do que se tinha antigamente, vamos dizer assim, e o vereador precisa estar mais preparado. Tu pode resumir as tuas propostas, então, um pouquinho para nós, assim, agora falando do Vitor, candidato a vereador 2024, o que você pode dizer, deixar um recado, assim, para quem está nos ouvindo, porque seria interessante ouvir das tuas propostas, assim, o que tem de novidade, de novo, que tu pode trazer num mandato seguinte. Thiago, vou ser sincero para ti assim, a gente tem uma linha de conduta muito retilínea, talvez, né?
Tu nunca vai ver o Vitor prometendo alguma coisa faraônica, ou prometendo não sei o quê. E também eu dizer aqui que eu vou te ajudar o prefeito até chovendo molhado, né? Mas assim, o que me pega muito forte agora, assim, a gente está muito mais preparado. A gente eu, no caso, né, eu estou mais conhecedor do sistema, dos caminhos, das formas que chega, como é que tu quer atingir, mexer em alguma coisa, tu vai direto em alguém. Isso sim facilita bastante, né? Eu tenho por norma, aí isso é pessoal, né, de ouvir mais do que falar. Entende? Eu presto atenção na sessão da Câmara. Sim. Eu nunca, com o Charles é um que está lá quase sempre assim, eu nunca saí antes da sessão. Nunca saí no meio da sessão. É verdade. Nunca levantei e fui para conversar lá atrás, nunca fui antes de ir embora. Fiquei o tempo todo ouvindo. Porque eu acho que é ali que está a razão de tu estar sentado na cadeira de vereador. É participar efetivamente. Eu me incomodo às vezes, né? Nós estamos numa discussão séria, tu olha para trás, nós estamos entre 9 e 10 vereadores e são 15. Alguns estão, talvez, no banheiro, somem. Alguns somem. Então isso é uma coisa que me incomoda. Né? A seriedade em tratar coisa pública. Nós temos que saber que aquilo ali não é nosso e nós recebemos do público para tocar, para fazer. Então tem que fazer bem feito. Tem que ter atenção. As nossas obrigações aí são obrigações como vereador, tem que ser bem cumpridas. Nós não temos como pensar alguma coisa diferente de que não seja aquela coisa certa. Se nós, assim, o que tu vai fazer como vereador? A forma como que eu tentei levar toda vez assim, é ouvir a sociedade, aí, óbvio, né, quem me circunda, meus amigos, as pessoas que me procuram, né, e classificar o que deve ser levado para frente ou não. 90% não, mas uns 80% das coisas que vêm pedir para mim, eu não levo para a Câmara. Eu vou direto no secretário, eu vou lá na hora, se o pessoal que me pede um quebra-mola, me pede um bico de luz, assim, mas tem outros que levam tudo para a Câmara, e daí fica aquela coisa chata, né, coisa assim. Mas em compensação, alguma coisa estruturante, alguma coisa que mexe com o dia a dia, com o cotidiano de toda a sociedade, ou pelo menos uma boa parte dela, essa sim vale a pena, e é aí que eu gostaria de me dedicar. Como teve algumas ações, por exemplo, o retorno da agência do IP em Santa Rosa. Quando nós entramos, assim, foi muito legal, porque um senhorzinho lá no Dyer, eu fui lá no Dyer para ver uma questão de uma coisa, ele veio me perguntar se eu podia ajudar ele. Na hora, né? Claro que sim. Não, porque eu sou funcionário público, não tenho domínio da internet, um senhorzinho já, aposentado talvez, e eu tenho que entregar todos os meus documentos para um estranho, porque para o IP eu só entro pela internet. Não tem ninguém em Santa Rosa que eu possa confiar. E aquilo mexeu comigo. Eu fui atrás, eu sei que teve alguns vereadores que já tinham tentado, né, feito uma indicação para a prefeitura fazer alguma coisa para retornar o IP. Mas eu não me conformei. Eu fui atrás, descobri o IP em Porto Alegre e disse, não dá. Não tem como fazer. Não tem como fazer, mas como não? Por que não? Aí descobri, até o vereador Rufino me ajudou, que Bagé tinha feito um convênio com o IP. Opa! Liguei para o vereador lá de Bagé e disse, não, nós fizemos um convênio. Fui a Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre, lá no IP, descobri quem que era o presidente do IP, que me indicou quem era o diretor de convênios. Não, dá para fazer. Mas tu precisa que a prefeitura bote um funcionário, o local e os equipamentos. E o IP apenas faz o treinamento e entrega o sistema. Vim aqui falar com o Anderson, mas de que jeito? Por que a prefeitura de Santa Rosa vai botar um funcionário, um local e um emprego para atender um instituto que recolhe dinheiro, que não é assistencial de graça, né? Só que o que pega assim, quantas pessoas de Santa Rosa estavam sofrendo por não ter a unidade IP? Era uma demanda da sociedade, claro, assim. Aí o que achamos daí dentro da prefeitura, um local onde tinha um funcionário, onde tinha o espaço, onde tinha o equipamento que poderia comportar. Aí o Anderson, fechado, vamos fazer. Aí fui com o Anderson, consegui a assinatura do Anderson para que a gente conseguisse fazer o convênio. Porto Alegre protocolou isso, veio, assinamos, fomos a Porto Alegre e está aí o IP funcionando até hoje, ajudando tanta gente. No início, Charles, não podia, não dava certo, não tem como. Mas espera só um pouquinho.
Vamos insistir. Vamos atrás. Um Vamos... pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de trabalho, Não, de um pouquinho tempo, de dedicação. trabalho. Eu fui 4 vezes a Porto Alegre. Uhum. Diga-se de passagem, sem diária nenhuma. Porque eu podia Perfeito. escolher se eu vou visitar minhas filhas e trabalhar de vereador, ou trabalhar de vereador e visitar minhas filhas. Eu fui na primeira, né? Eu ia visitar minhas filhas que moravam lá e trabalhava de vereador. Mas isso é uma coisa pessoal minha, não é que eu seja contra. Eu acho que quem se dedica seriamente para coisa pública, sim, as despesas devem ser pagas. As despesas devem ser pagas. Isso não pode ser um agregado de salário para o vereador. Entende? Inventar algum curso para ir lá ganhar diária e sobrar metade. Agora, se vai lá para uma coisa séria, como a gente foi algumas vezes, tem que ser pago, sim, tem que ter diária, porque tu está a serviço da comunidade, da sociedade. Perfeito. O vereador Entende? não pode se conformar, então. Não Ele pode tem se que conformar, buscar. exatamente. E tem muita coisa assim. Tem algumas coisas, algumas demandas que eu até nem vou contar aqui, mas que com certeza, se nós ir a fundo, que é uma coisa que não tem solução e todo mundo sofre, se nós for a fundo, tem Tem jeito. jeito. Ah, não tem lei. Mas a lei a gente faz. Ah, não Sim. tem convênio. Mas o convênio a gente provoca e consegue. Ah, não tem estrutura. Mas a estrutura a gente dá um jeito de achar um dinheiro para fazer. Entende? Então, Pode tem coisa demorar assim. um pouco mais. Não, com certeza. Nada. No setor público, pessoal, às vezes a gente fica. Isso é uma ânsia que vindo da iniciativa privada é muito, muito complicado. Tudo é moroso. Tudo Sim, é moroso. sim. Por mais boa vontade que o prefeito tem, por mais. Um exemplo muito claro que vocês conviveram aqui. A fatídica passarela ali que ia para Planalto, ali na Valsadonha, né? Caiu a passarela. Alguém tem dúvida que o prefeito, o vice ou alguém da sociedade queria resolver queria entregar aquilo na pronto outra no outro semana? No outro dia? Alguém tem dúvida? Ninguém. 3 licitações desertas. Se é uma empresa privada, Thiago, nós ia lá, se um não quer, outro não quer, achava quem queria, pagava um pouco mais, mandava fazer e tal, e em 15 dias estava resolvido. Perfeito. Demorou 3 meses. A população caminhando pela rua, sofrendo. E aí vai dizer assim que é culpa do prefeito? O sistema tem que ser assim. Sim, o sistema Infelizmente que é assim. Nós temos que ter regras, aí as licitações tem que ter prazo, tem prazo de recurso, prazo de não sei o quê, e se dá deserta, volta a zero. Sim. Entende? Então, é uma dificuldade. O setor público não é o mesmo do privado. Diferente do que a iniciativa privada. É outra vibe, a gente diria, né? Tem coisa que tem que ser mudada, né? Vitor, a gente quer entrar aqui numa parte que eu acho até a mais bacana. Eu não sei como é que você vai se sentir, mas eu quero chamar essa parte de apertar um pouquinho o candidato. Nada que a gente não esteja acostumado. Nada que não esteja acostumado, né? Você foi vereador da base do governo e, no nosso entender, até aqui eu acho que abertamente, né, nós apoiamos que o Anderson Mantei seja reeleito. Nós não queremos que o Orlando vença as eleições em Santa Rosa. No caso, Mantei ser reeleito e você também ser eleito, você novamente vai fazer parte da base do governo. Como a gente falou antes, Vitor, uma das funções principais é fiscalizar do vereador. Também fiscalizar o executivo. Essa questão de ser base do governo, você integrar, no caso, a base do governo, dificulta fiscalizar o executivo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Desde que a gente tenha alguma coisa a ser indicada como errado, coisa assim, sem dúvida nenhuma, é obrigação. Isso não é vontade do vereador, é obrigação do vereador. Indicar e fiscalizar, ficar atento, né? Mas aí tu me permite assim, ó, dentro da gestão do Manta e agora do Anderson, até onde eu sei, e a gente conviveu isso assim, não teve nenhum apontamento com nenhum tipo de erro. Da parte, assim, poderia ter sido uma obra melhor realizada, fechado, concordo, aí nós ia lá na secretaria, pedia para eles fazerem uma indicação e eles iam lá tentar corrigir. Alguns bueiros de chuva, assim, que era um horror, né? E tu ia lá, fotografava, levava na prefeitura, eles mandavam a empresa fazer de novo por algum motivo lá, sei lá, que não deu certo. Mas eu tenho certeza assim, ó, Charles, isso é uma obrigação do vereador. E tu tem a certeza. E aí não é só eu, acho que todos os vereadores sérios têm essa obrigação, né? O fiscalizar o executivo não quer dizer só fiscalizar o prefeito em si, né? Significa também todo o secretariado, toda a máquina pública, né? Sim, no caso, né? Sim, então, mas aí tem alguma coisa assim, eu entendi o que tu está querendo dizer. Às vezes a gente, entre aspas, desconfia de uma coisa errada.
Entende? Sim, Ah, sim. mas vem cá, mas aquele fulano lá da prefeitura fez uma coisa que talvez não seria correta. Prova isso. Pois é, a função do vereador é fiscalizar e ir É, atrás, para sim. tentar achar Esse é o uma detalhe. prova, né? É Casos existam. Prova caso não, isso. né? Muitas vezes você perde nisso, né? Ou talvez não se vá a fundo, ou talvez não se consegue provar. Mas que às vezes a gente fica desconfiado de algumas coisas, eu tenho certeza que sim. Mas todas as vezes que teve e algumas a gente indicou, é obrigação do vereador, né? Sim, sim. Isso não tem dúvida nenhuma. Um dos critérios que foi colocado e debatido que é a questão transparência e prestação de contas. Dentro desse quesito, que é um dos critérios que, digamos, tu foste avaliado e, digamos, aprovado, como que tu acha que dentro desses critérios transparência e prestação de contas a Câmara de Vereadores ela pode melhorar ainda? Ou tu acha que está satisfatória a maneira como a Câmara de Vereadores expressa sua transparência e sua prestação de contas? Quantas vezes tu acessou o site da Câmara para olhar isso? Eu acessei várias Eu vezes. acesso várias também. Mas é média? Não. Não, mas eu digo que da Câmara dos Vereadores até nem tanto, mas da Prefeitura é terrível, é terrível. Olha, Aqui aí uma eu demanda tenho uma que- reclamação para fazer. Aí é uma demanda que nós podemos trabalhar no Vitor, próximo ano. eu da TI, Entende? eu tentei Sim. achar umas coisas e eu levei muito tempo. Sim. Tu Sofrido. imagina quem não é, né? É, exatamente. Mas eu digo assim, ó, a transparência até é uma obrigação da Câmara. Por lei, né? Por lei. lei. Né? Por lei. Não é nós que vamos dizer que está mais ou menos transparente. Isso não tem. Agora, se um dia nós chegar assim, alguma coisa foi, entre aspas, escondida ou camuflada, ou coisa assim, é claro, mas se você sincero para ti, não que eu tenha procurado alguma coisa. Mas nunca ninguém chegou para mim desconfiado, Vitor, a Câmara fez alguma coisa errada, abre o olho com tal coisa. Entende? Tanto porque tem o portal da transparência, tem hoje a lei de responsabilidade fiscal, tem uma série de obrigações, não só do Executivo como do Legislativo, que tem que ser cumpridas, né? Se a gente chegar para você com, no caso, alguma apuração, com alguma investigação, vou chamar assim, né? Mas algo com indícios e levar até você seria a pessoa que daria continuidade? Charles, eu vou ser sincero assim, ó, indícios a gente tem que investigar. Exatamente. A gente não pode Perfeito. acusar. Não, com certeza, com certeza. Entende? Indícios, Perfeitamente. sou parceiro sempre. Entende? Agora ir lá dizer, e aí muita gente na política usa isso, Faz né? acusação leviana. Aparece lá um indício, tu já vai lá, sacrifica o cara, coisa assim. Não, precisa realmente achar as provas. Exatamente. Se o indício se transforma em prova, essa prova é real e factível, não tem dúvida nenhuma que nós vamos tocar para frente. Perfeito. É obrigação. Aí entra no papel do vereador também. É obrigação do vereador. Agora, não é porque o fulano lá disse que o ciclano saiu com um carro da prefeitura fazer uma coisa pessoal. Não, por exemplo. Não, fofoca não vale, né? Fofoca não vale, exatamente isso. Fofoca não Tem vale. muita fofoca. Sim, tem muita sim, fofoca. sim. Eu acredito que talvez tenha alguma coisa que escapa, né? Mas tem muita fofoca. E também não podemos ser levianos e ficar levantando qualquer coisa de graça, né? Sim. Não, nem podemos, Nem né? podemos, óbvio. Tem óbvio. uma responsabilidade disso. A Exato. gente preza muito pela liberdade, mas a gente sabe que tem consequências e também prezamos pela aplicação das consequências quando necessário. É a força da lei. Vitor, a gente estava falando sobre transparência e prestação de contas. A gente sabe que tem alguns projetos que eles têm mais impacto orçamentário, são de maior vulto, custos. Sim. Você acha, qual a importância da consulta popular, da participação da sociedade, ouvir a Câmara de Vereadores fazer essa consulta popular antes de... Eu tenho uma posição muito, muito pessoal minha, assim. Todos vão opinar? Não. E qual é o peso de uma opinião popular parcial? Se eu juntar todos os moradores da vila tal e mandar votar coisa, aquela vila vai receber todos os recursos. Mas tá certo? Mas foi feito por consulta popular. Por isso tem a Câmara. Por isso tem os vereadores. Quando é alguma coisa importante, um plebiscito, uma coisa assim, todos têm que participar. Entende? Ótimo. Muito Agora, interessante. Colocação. Agora esse detalhe, assim, o governo de assembleia,
Ganha mais quem grita mais alto. Senão vira jogo de campanha igual a eleição. Vocês já viram alguma... o PT usa muito isso. Sim. Que Entende? quando tem pautas deles, eles enchem a Câmara. Sim. Entende? É bem típico. Entende? Então quem grita mais alto ganha. Não, mas não é assim. Eu até tenho cautela em falar algumas coisas ainda, mas a gente sabe que é utilizado isso, né? Utilizado. Por isso que eu digo assim, o vereador tem que ser o representante da sociedade. Por isso que uma Câmara tem que ser diversa. Não podemos botar todos iguais. Entende? Que daí não vai estar representada a sociedade. O vereador fiscaliza o executivo. E quem fiscaliza o vereador? A população. Deveria, né? Deveria. Por isso a transparência hoje, se tu, pelo menos as minhas contas tá lá, se tu entrar lá, tu vai ver quantas diárias eu peguei, que foi uma só, qual é o meu patrimônio, quanto eu ganhei, né? Isso tudo tá disponível. Deve ser fiscalizado. Eu acho que as pessoas precisam, até para ter uma informação correta disso. Às vezes a gente escuta coisas aí fora que parece que o vereador é a causa de alguma coisa. E não é. Não só o vereador, o funcionário público como um todo. Sim. Entende? Teve algumas discussões aí de aumento de salários, teve algumas discussões de subsídios, mas daí tu vai ver, atrás da Câmara tem de tudo. Quem vai lá na Câmara apertar nós para aprovar o aumento, como tem um monte de gente que vai lá dizer que é uma vergonha o aumento. Aí tu tem que ter o equilíbrio, até onde dá para dar aumento, até onde merece aumento. Como é que nós comportamos? O município de 700 milhões de orçamento ano que vem pode pagar 5 mil a mais para um secretário, ou 3 mil? Não sei. Eu acho que sim, desde que ele entregue. Eu sou muito claro assim, ó. Aí vai aquilo que nós falamos no início. A profissionalização do setor público. Entende? Para mim, o secretário tinha que ganhar mais. Porque porém profissional. E não indicação política. Sim. Profissional. Sim. Se nós precisar ir um gestor da fazenda, assim, 700 milhões, Charles. Qual é a empresa que fatura isso? Aí nós vamos ter lá alguém que foi uma indicação pública, indicação política. Na saúde. Eu acho que o segundo maior orçamento da região é a fundação. E tu me entende? Então, assim, ó, não que eu esteja falando mal dos atuais, mas eu acho que a profissionalização e poder pagar mais. Tem como pagar. Até nós não estamos a quem é competente para poder trabalhar ali, né? Entrega. Nas empresas a gente sabe, um bom funcionário tem que ganhar bem, porque ele entrega. Ele faz jus a esse a mais que ganha. O caro é o que não faz. Aí diminuir o salário ainda é caro. Tá, e aí, nesse caso, a Câmara de Vereadores ela pode estabelecer os critérios para que isso aconteça ou não? Isso está além da alçada? Infelizmente está além da alçada. O secretariado, por exemplo, que nós estamos falando, assim, é a indicação do prefeito. Aí entra nas negociações das coligações e etc., com quem que vai receber a secretaria e tal. A minha opinião, mas aí é uma utopia, mas a minha opinião seria aquilo que nós falamos no início. Os currículos, e pagando bem e cobrando, podendo executar alguém, não independente se ele é indicação do Charles, né? Aí fez lá tá deixando a desejar na secretaria. Não vamos mexer porque o Charles, esse cara, ele quer que fique. Sim. Mas pelo amor de Deus, se não está entregando, nós temos que mexer. Vitor, isso é muito claro, Joinville fez, se não me engano, foram 1.500 pessoas inscritas para serem secretários e as funções que eram indicadas pelo prefeito lá em Joinville. Lá é do Novo, né? Exatamente. A Regiane Santa Rosense. Exatamente, a Regiane é vice-prefeita lá, né? Sim. Aliás, a gente quer trazer ela para cá. Seria legal. Faz muitos anos que conversar. É utopia, mas como cabe ao executivo fazer essa escolha, ele poderia fazer essa decisão, né? Sim. Então a possibilidade existe. É remota na maioria das vezes, sim, mas é só força de vontade. O começo é o debate. Se a gente começar a debater, se as pessoas começarem a achar isso importante, se a opinião pública começar a achar isso importante, e a pressão política vai acontecer da parte da população e dessa opinião para que os gestores do executivo proponham essa maneira de agir. Eu concordo assim com praticamente tudo que vocês falaram, só que daí tem também a força política, né? E aí, aquilo que a gente falou há pouco, se de uma
numa ponta assim, a gente sabe que a execução de serviços e obras no setor público é tão diferente, no setor público também tem que ter esse cuidado, que é a governabilidade. Queira ou não queira, e aí aqui ninguém é infantil de dizer que o prefeito vai lá, faz o que quer e vai ser o melhor prefeito do mundo. Tu tem que ter governabilidade, tu tem que estar com a base na mão. Uma das formas de ter governabilidade, e isso não é Santa Rosa, isso é o Brasil inteiro, infelizmente, no meu entender, é quase uma moeda de troca. Entende? Para mim conseguir ter a turma, eu vou ceder uns cargos para ti. Ceder não, tu vai fazer justo pelos votos que os teus vereadores fizeram, que o teu partido fez, etc. Entende? Mas para manter a governabilidade. Isso é fundamental. Isso é o jogo político. E uma coisa é nós ter essa vontade, que nós, eu acho que aqui comungamos, que teria que ser diferente. Mas se nós vier para a realidade, aí nós vamos se deparar que é difícil e hoje é quase impossível. Mas pode ser melhorado, né? Com certeza, com certeza. Tanto que assim, essa prefeitura acho que deve ter 3 ou 4 que são secretários indicados pelo prefeito. Aí esses caras são postos lá pela competência, né? Tá. Não sei se... Vitor, conversando demais. não, imagina, a ideia é conversar mesmo, que as pessoas possam te conhecer mais. Essa é a nossa intenção aqui nesse momento, né? Realmente, a lista ela foi criada para que as pessoas pudessem ter opções de escolha, né? E você foi escolhido para estar aqui, então esse momento realmente a gente quer abrir para você falar com as pessoas, e eu queria te dar agora a oportunidade de você dar uma mensagem final para todos aqueles que ainda não escolheram seu candidato a vereador e que de repente vão olhar para a lista com carinho e vão querer escolher o seu candidato a vereador dessa lista. Qual seria o teu recado para essas pessoas, uma mensagem final aí? Charles, assim, primeiro, eu tenho vontade e estou me esforçando para ser vereador porque eu gosto. Eu tenho tesão por isso, entende? A gente tem essa certeza que isso não é profissão. Eu tenho meus negócios, eu tenho meu sustento, meu e da minha família, assim, que provavelmente eu perco dinheiro no tempo que a gente fica de vereador, mas isso é uma coisa que me dá, primeiro, vontade de fazer. Eu tenho a certeza que isso ajuda muitas pessoas, eu consigo fazer muitas coisas que fora da Câmara não conseguiria. E ser vereador, aí é um pouco do perfil da pessoa. Muita gente tem muita ideia, mas não consegue sentar lá na Câmara, não consegue conversar com alguém diferente. Aí tu não consegue debater, aí tu tem que ter um perfil. E eu acho que sim, eu sempre tive esse perfil. De conviver com pessoas pensando diferente e tentando chegar em comum acordo. A gente não tem isso como ambição de vida, né? Eu não quero me perpetuar vereador, não tenho vontade nenhuma de me perpetuar vereador, talvez muitos pensam nisso, né? Mas eu acho que nós temos um caminho para fazer e depois segue o baile, cada um faz a sua vida, cada um tem a sua competência. Então eu na Câmara tenho a certeza que posso sim continuar o trabalho que eu fiz, que aí foram 3 anos e 3 meses aí com diversos projetos, indicações, etc. Mas principalmente atento à sociedade, às pessoas às quais eu me considero representante. Porque, queira ou não queira, algumas vezes, e foram diversas assim, que eu parei e pensei, não, peraí, quem votou em mim? O que espera disso? O que gostaria que fosse? Entende? Muitas vezes as pessoas fazem uma análise fria. Tinha que votar contra. E eu assim, mas só um pouquinho. Vem conversar, vamos ver. Vem pensar comigo. Não é melhor nós fazer assim, assim, assim? É verdade. Então tem que ter esse discernimento, tem que ter essa clareza de ideia assim, para que a gente consiga andar para frente. Não tenho como eu dizer assim, eu vou lá, tenho um projeto que vou construir 30 pontes no interior, que é uma demanda que eu brigo, né? Mas assim, que eu acho que é uma vergonha nós ter ponte de madeira quando de 50 anos atrás dá uma enchente que nem deu agora, levou quase tudo, e hoje tem tecnologia de engenharia que em uma semana tu bota as galerias, tu bota um concreto armado, tu faz assim, e Santa Rosa tem recurso para isso. Nós não estamos falando num município que não tem valor. Então, assim, são coisas que eu brigo lá na secretaria, mais de uma vez, insistindo. Isso talvez não chega na Câmara. Eu não levo lá para a Câmara me gavando que nós estamos lá brigando por isso ou não. Entende? Isso é uma obrigação nossa, porque eu sei que tem muito produtor rural, e eu sou produtor rural, que sofre com isso.
Na hora de passar numa ponte, uma plantadeira não cruza. Porque de 40 anos atrás, quando os caminhões carregavam 6 toneladas, hoje tem caminhão carregando 40 toneladas, tem que passar numa ponte com viga de eucalipto. E é verdade, só que esse tipo de coisa, assim, a gente não precisa necessariamente ir lá na Câmara papagaiar e dizer assim, tu tem que fazer para a sociedade saber que depois está pronto. Servir disso. Eu represento essas pessoas. Essas pessoas esperam isso de mim. E é isso que eu pretendo fazer. Entende? Atento às demandas, usando um pouco da experiência de vida que eu tenho nas entidades, que eu acho que consegui trabalhar com um monte de gente, em um monte de setores, e isso faz com que a gente entenda e filtre o que vale a pena e o que não vale. Perfeito. Perfeito. Vitor, agradecemos tua participação, muito obrigado. Foi esclarecedor para nós, eu creio que esclarecedor também para o eleitor. Tem gente que, na verdade, estávamos conversando, tem muito voto branco e voto nulo que precisa mudar de posição e que de repente vai ter opções a partir da lista. Então a gente está fazendo isso, fica muito feliz por te conhecer um pouco mais, Sim. conhecer do teu trabalho lá na Câmara e saber que a nossa escolha eu acho que se confirma. Eu acho que com a conversa com o Vitor aqui, a gente ainda tem uma certeza, digamos, convicta mesmo, de que foi uma escolha certa a tua indicação para a lista. Eu fiquei surpreso, e é algo que me surpreendeu, assim, te conhecendo já há muito tempo, é da tua inconformidade, o teu inconformismo com o trabalho prestado e que ele pode ser melhor feito dentro da Câmara de Vereadores. Então, Vitor, muito obrigado. Te agradecemos. Mais alguma Eu palavra? só tenho a agradecer, eu acho que essa iniciativa de vocês aí vem ao encontro de uma coisa que eu penso. No dia da eleição, isso é uma pesquisa que a vez passada me passaram, no dia da eleição tinha 32% de pessoas que não tinham um candidato a vereador. Sim. Que às vezes pediam para o mesário, quem que tu acha que eu poderia votar? Algo parecido com isso. Entende? E aí nós estamos aqui falando de vereadores sérios, comprometidos assim, daqui a pouco o cara escolhe o primeiro que passar na frente, o primeiro cartaz que ele vê, lá, o 00,00, esse aqui confirma. Entende? Então, por isso, assim, a escolha livre, eu acho que tem que sim a Câmara ser heterogênea para que tenha todas as facções da sociedade representadas, né? Para que a gente tenha essa pluralidade de ideias, porém pessoas sérias. É isso que eu falei no início, pessoas sérias, pessoas que consigam escutar e falar de uma forma educada e honesta. Não é porque eu penso diferente do Charles que eu vou achar que o Charles não serve. Não, ao contrário, daqui a pouco eu posso aprender com ele, daqui a pouco ele pode me convencer. Eu sempre digo, às vezes, nos votos que a gente fez lá, umas discussões mais pesadas, assim, me convence que eu estou errado. Isso, exatamente, eu acredito nisso. Me convence que eu estou errado. Se tu me convencer que eu estou errado, cedo, sem problema nenhum, e vou sair te gravando. Mas tem argumentos. Mas eu tenho, não me tire para bobo, eu tenho um pouco de conhecimento. É que precisa estar aberto ao debate, exatamente. mas a gente tem que buscar, todo mundo tem que ter o mesmo objetivo. É isso que é o nosso objetivo com a lista, né? O norte tem que ser o progresso da sociedade como um todo. Esse é o norte, essa é a razão que a gente trabalha como ente público, né? Perfeito, Vitor. Diga o seu número e peça o seu voto. 11011 em linguagem de sinais. Vitor De Conte, Partido Progressista. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Vitor. Muito obrigado, Foi um prazer. Vitor. Nayane, para finalizar, onde o pessoal acha a gente na internet? Quem já está nos seguindo, quem ainda não está nos seguindo, né? Instagram, a lista Santa Rosa. Acompanha e daqui a uns dias vamos estar divulgando o nosso canal. O nosso canal? Sim, YouTube, podcast. obviamente, onde é que vai estar passando os... Tô dando uns spoilers a mais já aqui, né? Perfeito. Isso aí. Boa Muito noite. bom. Show, obrigado.